Para quem coleciona, não é apenas a miniatura em si que importa. Em muitos dos casos, vai muito além. Toda vez que você vai até uma loja atrás de alguma miniatura e se depara com aquela prateleira cheia, ou quem sabe com alguma novidade, uma coleção nova, uma miniatura rara. Enfim, isso de forma inconsciente vai gerando uma memória afetiva tão forte que te fará se lembrar por anos. Não se trata apenas de adquirir, se trata também da experiência. A Mattel, por muitos anos, conseguiu nos trazer experiências a cada ano, com inúmeros lançamentos. Aquele colorido, o design, o estilo das embalagens também conseguiam e conseguem até hoje fazer com que de longe você encontre o setor de Cars. Nunca achei que cada cartela me marcaria tanto, mas me faz sim, até hoje, viajar no tempo, ao relembrar cada era de Cars. Cada ano uma cartela diferente nascia. Não é apenas uma criação, é pura nostalgia. Cada miniatura que aqui tenho lacrada me transporta para a experiência exata de como eu a obti. Mexe com o emocional, simplesmente porque mentes brilhantes tiveram o cuidado a cada ano de fazer a arte em cartelas. E aí galera, beleza? Bem-vindos ao vídeo 1 de 2 da série Arte em Cartelas. Irei apresentar para vocês aqui detalhes das embalagens de cada miniatura dos anos 2006 até 2016, da série principal, né? Porque, como vocês sabem, a Mattel lançou diversas séries, né? Tivemos miniaturas que brilham no escuro, miniaturas com vários tipos de designs diferentes, séries secundárias, digamos, né? Aqui irei falar da série principal de 2006, 2007, 2008, 2009 até 2016, ali um ano antes do lançamento de Carros 3. Cartela do Deserto. Essa é a primeira embalagem lançada pela Mattel lá em 2006, assim que lançou o primeiro filme de Cars. Ali no lançamento tivemos várias miniaturas em modelo single, que seria sozinho, apenas uma miniatura, e tivemos também no modelo 2-pack, que seriam duas miniaturas em uma embalagem. E as embalagens também tiveram três variações. Uma que é totalmente em inglês, sem nenhuma tradução. Tivemos outra embalagem com 4 traduções. Se eu não me engano, é português, espanhol e francês ou é italiano, são 4 traduções. E também tivemos a versão com 10 traduções, que seria, por exemplo, este caso aqui, desta embalagem 2-pack. E isso foi se mantendo até meados de 2016. Tivemos esses 3 modelos de embalagem. Neste caso aqui, o meu sargento ele tem a embalagem americana, né, totalmente em inglês. E o design bem simples, ó, com o deserto de fundo, as bordas aqui em vermelho. Como foi a primeira embalagem aqui está escrito Disney apresenta um filme Pixar, é a única embalagem que tem isso aqui escrito. Aí aqui o selo, né, de 3+, para crianças acima de 3 anos. Inclusive, tivemos aí um burburinho nessa época aqui de 2006 em relação a este sargento em específico, por conter chumbo na sua pintura. Ele foi até retirado das lojas na época por conta desse erro de fabricação. Se você perceber, a cor dele, a tonalidade desse sargento até mudou nos anos seguintes, ali de 2007 para frente, né? Já era outro estilo de verde, porque eles começaram a utilizar uma outra tinta que, claro, não tinha esse problema aí em relação ao chumbo. Aqui embaixo temos várias informações, né? Feito na Tailândia nessa época, e também aqui o selo da Jeep, porque ele é licenciado pela Jeep. E aqui atrás só temos conteúdo em inglês. Aqui falando um pouquinho do sargento e outras miniaturas
que você conseguia encontrar nessa época nas prateleiras. E aqui está usando os primeiros protótipos da coleção dos Cars. Você pode ver que hoje em dia são bem diferentes as miniaturas, né? Esses protótipos eram bem mais simples, alguns até inacabados, mas é muito interessante. Por exemplo, esse DJ aqui não está com a cor correta, né? As linhas dele deveriam ser verde, e aqui ele está totalmente azul. Mais tarde a Mattel corrigiu isso na miniatura. E é muito interessante essa parte aqui dos protótipos dessa imagem. E agora indo para a embalagem 2-pack, temos aqui a versão Boost com Snot Rod, que veio errado, né? Era para o Boost estar aqui, né? E o carrinho embaixo e o Snot Rod do outro lado, mas foi invertido. E essa daqui é a versão com 10 línguas diferentes. Embalagem aí que ia de mundo afora, para a Europa, vinha para cá também, para vários países aí. E aqui também falando um pouquinho dos dois personagens, ó, em várias traduções diferentes, incluindo espanhol, italiano e temos em português, ó. E aqui também outros protótipos, né, de 2-packs. Temos aqui o Ramon, a Flo, o Ruivo com Stanley, Trator, Luigi e Guido. Partindo agora para o ano de 2007, a embalagem veio mais escura, né? Com fundo à noite, ó, de Radiator Springs. O tema desse ano foi Supercharged, como está escrito aqui, ó. Uma embalagem muito bonita também. Mantiveram, né, esse vermelho, o contorno aqui, o vermelho ao redor da cartela, porém um pouco diferente do ano de 2006. Essa embalagem aqui, ela é americana, então totalmente em inglês, sem nenhuma tradução para outro país. E vemos aqui várias miniaturas, né? Em 2007 tivemos alguns lançamentos inéditos, como o Yellow Ramon, Brand New Mater, tivemos também esse Radiator Springs McQueen, entre outros. E aqui eu tenho um exemplo de um 2-pack. E dessa vez aqui eu tenho uma embalagem com 4 traduções, que era a mais comum que vinha para o Brasil. Indo agora para o ano de 2008, tivemos a embalagem The World of Cars, com fundo de Radiator Springs, e ainda continuamos aqui com essa borda vermelha e agora com uma parte prata ao redor. Aqui temos uma embalagem internacional com 4 traduções do Guido. Nesta época se podia colecionar por numeração. Então aqui, ó, nessa parte aqui do nome, vem a numeração. No caso do Guido, ele é número 34. Aqui temos outros exemplos, e todos numerados. E tem uma parte branca para você ticar, né? Fazer um xizinho de caneta para as miniaturas que você já tinha. Então temos aqui Tech Dinoco, número 29, Doc Hudson, número 11, Ramon, 16 e assim vai. Aqui tem um exemplo de 2-pack, embalagem americana, totalmente em inglês. Escrito Movie Moments, ou Momentos do Filme. E aqui, falando um pouquinho sobre o PT Flea e o Flick, e outras opções para você comprar na época, né? Então, Cruising com Sally,
temos Luigi com Ferrari, Rusty Dusty, Mia e Tia, Luigi Guido, Senhora Rei e Senhor Rei. E neste ano foi o ano que foi introduzido para a gente a linha Megasize, que depois foi renomeado para a linha Deluxe, que são os personagens que não cabem na embalagem normal e vieram com essa embalagem maior, que são personagens como Mac, temos o Marco, temos Barney Storm, Dinoco Helicopter e todos também numerados, como no caso do Dinoco Helicopter número 5. E aqui atrás temos outras opções que eram vendidos na época, como o Balão, o Marco, Lightning Storm, Lightning McQueen, Mac, Barney Storm. Em 2009, começamos aí a Era de Ouro, que eu tanto falo nos vídeos, porque tivemos muita coisa sendo lançada. Tivemos aí muitas miniaturas nas edições Deluxe, né? Que são essas embalagens maiores. Tivemos o lançamento do Frank, tivemos do Elvis, Dusty Mellows, Hummers Vane e muitas outras miniaturas. Além da embalagem ser muito colorida, bonita. Aqui eu tenho a versão americana da embalagem da Greta. Nessa época, era também descrito por numeração e por cor. Então, por exemplo, aqui nessa etiqueta amarela, seriam os personagens de Radiator Springs. Mas haviam etiquetas de outras cores nessa coleção, por exemplo, vermelha, azul. Temos aqui alguns exemplos. Ó. O azul era personagens da Dinoco, por exemplo. Amarelo, Radiator Springs. Laranja, Copa Pistão. Aqui eles faziam como se fossem esses tickets coloridos de acordo com cada coleção do filme. E aqui tenho a embalagem Megasize do Hummers Vane, também na edição americana sem traduções. Seguindo também a questão de numeração, né? O Hummers Vane, por exemplo, é o número 11. Tenho aqui o Frank, número 13. E também pela cor. A embalagem tipo um azul, que é, se não me engano, os Megasize eram nessa etiqueta azul aqui. E foi em 2009 que começamos a receber os Howlers pela primeira vez. Na época custavam R$ 99,00 e tivemos alguns lançamentos aqui no Brasil também, em especial nas lojas Rehap. Eu lembro de encontrar o Mac, encontrar o caminhão da Dinoco, do Chick Hicks. O Paul Valdez também foi em 2010, né, no ano seguinte. Eu lembro de ter encontrado muitos Howlers nessa época entre 2009 e 2010. E eis que entramos definitivamente na época de ouro de carros, um ano antes do lançamento de Carros 2. Estou falando da coleção Final Lap Collection. Infelizmente essa coleção aqui, sem ser, né, aquelas versões de óleos que se mexem, essa versão padrão foi lançada apenas nos Estados Unidos, né, se não me engano no Canadá também, nas lojas Target. Eram exclusivos das lojas Target, essa coleção aqui. Já para o Brasil e o restante do mundo, recebemos essas miniaturas que tinham os olhos que se mexem. E também recebemos muitos chases, né, as miniaturas como esta daqui, que eram limitadas a 20.000 unidades. E uma embalagem muito bonita, com uma vazão aqui atrás, ó, que você conseguia ver o outro lado da miniatura. E tivemos também o Deluxe, época boa para Deluxe, inclusive, desse Brian Untenable Souvenirs, uma raridade que nunca foi lançado nos Estados Unidos.
vindo apenas para o Brasil e outras partes da Europa. Felizmente essa embalagem está um pouco danificada, mas de qualquer maneira é uma miniatura muito difícil de encontrar. Aqui já era nomeado Deluxe, a embalagem foi corrigida, né? Foi modificada na realidade de Mega Size para Deluxe. E nessa época também tinha numeração. Então tenho aqui ó, o Dinoco Storm Line McQueen número 1, tem o Marco número 26, tem o Richard número 17 e o próprio Brian Untenable Souvenirs número 20. Essa embalagem aqui, né, não teve a versão americana porque ela só foi lançada em outras partes do mundo, e aqui ela tem 10 traduções, incluindo em português. Embalagem muito bonita, eu amo demais. Para mim, desses 20 anos, é a minha embalagem favorita, esse estilo aqui. Voltando para o Luigi Guido Chase, aqui eles acompanham o Guido com um rolo de pintura, que também é muito difícil de encontrar hoje em dia. E essa versão tem 4 traduções, como você pode ver aqui, ó. E vindo para esse One Eye Mater, que é o mate, né? Quando ele tá ali de um olho só, caçoando do sargento, do xerife, lá em Carros 1. Ele foi exclusivo da loja Target. E aqui não tinha, né? Como geralmente tem, as imagens dos personagens, tinha apenas o nome deles. E você poderia ticar aqui nesse cantinho branco quais você já tinha. Inclusive uma raridade aqui, ó. Race Damaged Mood Springs, simplesmente o mais raro dessa coleção de 2010 e um dos mais raros de toda a coleção de carros. Tivemos também, neste ano de 2010, mais Howlers vindo para o Brasil e mundo afora, como por exemplo, este caminhão da Vinyl Topé. Esta versão que eu tenho aqui é com 10 traduções, né, embalagem internacional. Número 15. Agora, é ou não é uma pura nostalgia imaginar essas miniaturas nas prateleiras, né? Eu lembro de eu ter ido na ReHap lá do Shopping Aricanduva e visto essas embalagens junto com esses Brian na época. Eu lembro de ter encontrado a Bessie lá. Nossa, muitas miniaturas difíceis de achar hoje, né? Miniaturas incríveis. As prateleiras lotadas de coisa, muita coisa mesmo. Porque além de caminhão, você tinha Deluxe, você tinha aqueles pacotes que vinham com 3, tinha miniaturas com olhos que se mexem, e também um plus que eu vou trazer aqui para vocês, que foi os Cartoon, né, dos episódios do Mate, que começaram a surgir entre essa época de 2009 e 2010. Então você, além de encontrar a coleção padrão, né, a coleção normal ali dos carros, você também encontrava esses personagens de cartoons. Então as lojas realmente eram muito recheadas. Era incrível, a cada ReHap, loja que você ia, você encontrava uma imensidão de personagens. Foi a melhor época disparado. E aqui eu tenho o Yojimbo, né, dos Cartoon. Aqui eles colocavam a imagem do personagem, né, o momento que ele aparecia ali no episódio. Aqui foi um erro da Mattel, daquela época, ó. Tá o Mate aqui, na verdade era para estar o Yojimbo. Isso aqui foi um erro mesmo que não foi corrigido na época. Mas geralmente era as imagens, né, dos personagens aqui, e vinha também com a numeração. No caso do Yojimbo, ele é o número 46. Se eu não me engano, foi lançado cerca de 50 personagens mais ou menos, no molde de single, né, que é ele sozinho, o personagem sozinho, nesse estilo aqui de cartoons. E essa embalagem ela é internacional,
com 10 traduções. Se eu não me engano, Cars Toons não tiveram embalagem com 4 traduções, apenas 10 ou a embalagem americana totalmente em inglês. Eis que é lançado em 2011 Carros 2. Após aí uns anos de lançamento de personagens dos Carros 1, tivemos muita coisa lançada nesse meio tempo. Tivemos aí o segundo filme da franquia. E com isso tivemos uma embalagem totalmente diferenciada, né, com essa parte agora preto, as bordas vindo para o preto, com essa outra partezinha vermelha e mais compacta. Essa embalagem ela veio menor em relação às outras já lançadas. E também numerada, voltou até a numeração aqui, ó. Por exemplo, tô com Sir Hurley Gassup, número 50. Foi o último personagem a ser lançado nessa embalagem em 2011. E ele foi um chase, miniatura limitada a 20 mil unidades. Inclusive, nessa época de Carros 2, tivemos muitas miniaturas chases, como Serene Defar, Sir Hurley Gassup, Príncipe William, entre outros. E aqui, né, uma embalagem americana, sem traduções. Aqui atrás você já consegue ver um monte de miniaturas chases, ó, que foram lançados. Todos eles hoje em dia são bem caros, acho que exceto o Alex Vendel. Talvez você ainda encontre ele aí nos sites por um preço até acessível. Mas o Fabrizio ele é muito raro, muito caro, né, também. Serene Defar e Sir Hurley Gassup quase impossível de achar. E a embalagem ela veio bem colorida. Geralmente não usavam a tonalidade amarela, né, nas embalagens e trouxeram aqui para Carros 2. Muito, muito bonita. E também me traz uma certa nostalgia ali nessa transição, né? As lojas ainda tinham muita coisa de 2010 e foi chegando Carros 2, então, nossa, tinha muita coisa nas prateleiras. Época boa. A época boa foi até aí, meados de 2011, 2012. Infelizmente, depois foi decaindo um pouco, a distribuição não foi ficando tão boa. Vocês já vão entender. E aqui eu tenho uma versão 2-pack da embalagem de Carros 2, que naquela época a Mattel colocava uma miniatura exclusiva da embalagem nesses 2-packs. Então aqui eu tenho o Graham, que você conseguia encontrar em embalagens singles, e aqui eu tenho o Hot Torque Headline danificado, que era exclusivo dessa embalagem. Assim como o Tio Topolino, tinha também a Mama Topolino, entre outros personagens que eram exclusivos desses 2-packs. Embalagem muito bonita, e quando a embalagem tem várias traduções, geralmente só mostram os 2 personagens que você está comprando, não tem outros para você ver, tipo com aquela mensagem de colecione todos e outras opções de compra, não. Aqui só vai mostrar os 2, que é o que você está levando, com as traduções em várias línguas. Outra miniatura com 10 traduções, que é o Mate Taco, uma miniatura extremamente rara, que também não foi lançado nos Estados Unidos, e aqui no Brasil encontrei apenas uma vez na Armarinhos Fernando, da 25 de março, na época ali de 2011 e 2012, mais ou menos. Durante 2 anos a embalagem não mudou, 2011 e 2012 mantiveram a mesma embalagem. E temos aqui uma diferença entre a embalagem americana e a embalagem internacional. Por exemplo, no caso do Sir Hurley Gassup, ele está na embalagem americana, então você só vê o nome dele escrito aqui em inglês. Já na embalagem internacional, eles não colocam o nome traduzido em várias línguas, porque talvez a letra ficasse muito pequena em alguns casos. Então eles optam em repetir a imagem que está aqui em cima para aqui embaixo outra vez, ao invés de colocar as traduções aqui. E a tradução ela é jogada aqui para trás. Em 2012 não tivemos alteração de embalagem no caso dos singles,
Mas já no 2-pack tivemos essa variação de embalagem. Ao invés de colocar a imagem dos personagens aqui em cima, eles optaram em colocar a cena do filme onde o personagem aparece. Porém, neste caso, não aparece o Pedro Cartalina, mas sim apenas o Miguel Camino ali de fundo. E aqui, continuamos com o personagem exclusivo da embalagem, que no caso é o Pedro Cartalina, exclusivo desse 2-pack. Essa embalagem possui 10 traduções, ou seja, uma embalagem internacional. Já que no Brasil, ela veio em poucas quantidades. Não lembro de ter visto muita embalagem, aliás, muita dessa embalagem aqui no Brasil. E aí eis que o lançamento de Carros 2 foi bom e ao mesmo tempo nem tanto. Porque quando lança um filme, a Mattel ela traz em abundância para as lojas. Então tivemos muitos personagens dos Carros 2 nas lojas. E até eles se esgotarem para chegar à nova coleção de 2013 levou muito tempo. Então as prateleiras estavam lotadas de produtos dos Carros 2 e o ano de 2013 já tinha chegado. E a coleção dos carros de 2013 demorou muito a vir, porque primeiro eles queriam eliminar das prateleiras essas miniaturas de Carros 2. Por isso a distribuição foi muito fraca de 2013 em diante. Porque, digamos que, acredito eu, que a Mattel do Brasil trouxe menos miniaturas para cá, por conta que ainda tinha muita coisa de Carros 2 parado nas prateleiras. E aí tiveram que fazer promoções, algumas coisas, né? Colocaram ali um preço mais baixo para ver se eliminava logo dos Carros 2. E aí foi chegando aí a nova coleção de 2013, lá já no meio de 2013 praticamente. E aí tivemos essa embalagem modificada pela primeira vez, o logo dos carros no meio, ao invés de ser na parte de cima como sempre foi. E aqui eu tenho duas variações de embalagem, uma internacional com 4 traduções do lado direito, e aqui eu tenho o Deluxe, que está totalmente em inglês. Começando aqui pelo Relâmpago McQueen, mantiveram, né, aquela situação de não colocar a tradução aqui, apenas o desenho do personagem, e aí atrás você tem a tradução do nome do personagem para 4 idiomas diferentes. E este ano a Mattel fez em coleções. Então aqui, sempre nesse canto direito aqui em cima, tinha uma coleção diferente. Neste caso, é a coleção 95. Então, foram lançados vários Relâmpago McQueen neste tema aqui. Este, por exemplo, é o número 1 de 5. E neste mesmo ano, na loja da Americanas, eu encontrei um erro na loja, que foi o Cactus McQueen, né, a embalagem do Cactus McQueen. Porém, quem estava dentro foi o rei. E como se não bastasse, eles mandaram por engano uma embalagem totalmente americana para o Brasil. Ó, não tem tradução para o Brasil, está totalmente em inglês. E até o código de barra muda, né? Tanto que quando eu fui comprar ele, fui levar para o caixa lá nas lojas americanas, deu um problema danado para conseguir passar ele no sistema, porque o código é diferente. Esse código não era para vir para o Brasil. Mas aí eles conseguiram lá dar um jeito e eu consegui trazer essa miniatura aqui com erro para casa. E aqui eu tenho a coleção dos mates. Foram lançados muitos mates ali de Carros 2 nessa coleção. Aqui eu tenho o Kabuki Mater, número 3 de 6. Partindo agora para 2014, não tivemos muita variação da embalagem, ela ficou bem parecida com a embalagem de 2013. O que mudou mais foi um pouquinho do design aqui, né, dessa tipo bandeirinha, né, de coleções, que antes tinha um prateado ao redor, tipo uma parte branca aqui, ó, 2 listrinhas brancas. Depois isso foi tirado e é como se fosse 2 bandeiras uma por cima da outra aqui, ó. Você pode ver que tem uma aqui, como se fosse outra aqui atrás, ó. Só teve essa mudança na embalagem, ela ficou bem parecida e continuaram com as coleções, né? Aqui são Race Fans
esse personagem, o Alberto, é o número 9 de 9. E aqui é uma embalagem americana, sem traduções. E também tivemos alguns deluxe. Aqui é da coleção dos Lemons. Graham with Camera, número 6 de 8. E aqui temos outros personagens dessa coleção que você podia conquistar nas lojas, né, nessa época. E aqui temos a coleção de 2015 com algumas alterações, né? Antes tínhamos aqui as bordas em vermelho e o fundo branco e o logo no meio. O logo foi realocado para o local original, né? Então lá para cima de novo, tiraram ele do meio. E agora aqui nas bordas é branco e vermelho aqui nessa parte de baixo. Aqui temos o cenário de fundo correspondente à coleção, né? Que no caso aqui é o World Grand Prix. Temos o Cruz Besouro, fundo da Itália e aí descendo para um vermelho. Bem bonita essa embalagem, eu gostei bastante dessa embalagem aqui em 2015. E aqui temos a coleção Sidley, né, do aeroporto, na verdade. E aqui o fundo do aeroporto dos carros 2. E o personagem aqui, que é o Trent Crowtow, na embalagem com 4 traduções internacional. Essa daqui é a embalagem que vinha para o Brasil. E aqui é a embalagem americana, com apenas o nome dele escrito aqui. E atrás, outros personagens que você encontrava nessa coleção. Por exemplo, a coleção Grand Prix tinha 15 miniaturas para você colecionar. O Cruz Besouro era o 12 de 15. E agora chegamos ao último ano do vídeo, né? Que foi 2016. Aqui eu tenho 2 miniaturas da mesma coleção da época, que foi ali do Mercadão de Paris de peças, né, de carro usado. As 2 embalagens são internacionais, porém aqui tivemos uma modificação da Mattel. Antes, as embalagens vinham com uma bolha protetora. Tá vendo? A partir de 2016, essa bolha ela foi retirada e agora a miniatura ficou assim. A embalagem contorna a miniatura e não temos mais aquela bolha avantajada que protegia mais a miniatura. Além de que a embalagem agora está com aspecto de papelão, né? Não tem aquela cor, não tem aquela cor vibrante mais na parte de trás, e trouxeram essa embalagem muito feia, preto e branca, realmente bem preguiçosa mesmo, aqui para o ano de 2016. Infelizmente, quando eu vi essa mudança de embalagem nas prateleiras, eu fiquei bem decepcionado. Fiquei bem chateado com essa mudança, porque primeiro ela foi internacional, viu? Primeiro essa mudança foi aqui para o Brasil, foi para a Europa, foi ali para o México. Porém, nos Estados Unidos, eles ainda continuavam usando aquela bolha protetora. E usaram durante muitos anos ainda. Só que aqui começou a nova era de embalagens que começaram a vir aqui para o Brasil, que não tinha mais essa bolha. O último ano foi 2015. A partir de 2016, todas as embalagens começaram a ser assim, desse jeito. Mas pelo menos hoje em dia, a parte de trás já não é mais assim, né, preta e branca. Hoje em dia retornaram, né, com colorido, com material melhorzinho e tal. E aqui eu tenho Alexis Wilson, né, já a embalagem Deluxe continuou normal com a bolha protetora, até porque eu acredito que não tinha como remover essa bolha em caso das embalagens Deluxe. Inclusive uma miniatura muito legal, muito bem feita, esse Alex Wilson. Gosto bastante. Número 6 de 6. Com 4 traduções. E é isso, galera. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Já tinham me pedido para trazer um vídeo falando, né, das embalagens.
Eu demorei bastante para conseguir ter um tempo para fazer um vídeo com tanta informação, porque é muita coisa para se falar mesmo. É muito conteúdo, é um vídeo assim que dá um pouco mais de trabalho para fazer, porque são muitas coisas para falar de cada embalagem, né? E por isso eu decidi colocar em 2 vídeos, tá? Então tem esse aqui, a parte 1, e teremos também a parte 2, que será de 2017 até 2026. Porque senão o vídeo já ficaria muito longo, né? Já está longo, mas ficaria ainda maior. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei aí, de compartilhar, de levar para mais pessoas, para que descubram a história das embalagens, que eu particularmente gosto demais. Eu amo essa inspiração que a Mattel tinha, né, e ainda tem em realizar esses designs. Para mim, acho que é uma obra de arte essas embalagens que eles faziam, principalmente ali até meados de 2010. Eram sensacionais. Então eu gosto bastante da dedicação que a Mattel tinha para com nós colecionadores. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!